Pode. Boa noite, meu povo. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aí de hoje, né? Nossa live das quartas-feiras. Vou liberando aí para a galera. Deixa eu botar aqui também para ficar ao vivo. Para todo mundo aí. Oi. E é isso, pessoal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para a gente falar sobre fotografia, né, fotografia forense e desenhos esquemáticos. Isso é uma temática muito importante aí para a gente, tá? Então, quem está no Instagram, estou vendo aí, Bruna, lá do Lagoa do Ouro, sejam muito bem-vindos. Selenildo, aí, enfim, quarta-feira, né? Teve algumas pessoas aí que ficaram preocupadas ontem. Aqui eu estava, desculpa aí, demorou uns minutinhos para a gente iniciar, porque eu estava preparando um café, tá? Aqui tá quente, aqui tá frio, né? O frio da gente aqui é 20 graus, 21 graus, já tá frio aqui. Quem mora nessa região mais quente já vai se tremendo de frio aí com isso, tá, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos aí. Espero que vocês aproveitem bastante aí o nosso encontro de hoje, tirem as suas dúvidas. Eu estou fazendo aqui o manuseio aqui da gravação através da OBS aqui no notebook, para que fique disponibilizado. A ideia é que, após o nosso encontro, a gente possa ter a possibilidade de assistir, né, por um período ainda aí. Eu vou sempre, estou deixando aqui uns 5 minutinhos para a gente deixar todo mundo aqui dentro do grupo. Estou vendo aqui Ângela, lá de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Quanto é um frio aí, Ângela? Só para a gente saber, tá? A gente aqui no Nordeste, eu estou em Pernambuco. Patrícia, aqui frio demais, abaixo de 0 graus. Onde é que é aí, Patrícia, para eu saber? Né? Deixa eu ver se você já tinha falado. Maíra, Viana, no Espírito Santo. Alexandra Matos, Caruaru, né, conterrânea. Patrícia falou aqui, Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul. Verão aqui é nada, embora que a gente toma um cafezinho aí, independente do horário, né? Tipo, pode ser meia-noite, deixa o pessoal entrar aqui, ou meio-dia, né? Quem aqui toma café de meio-dia? Então, estou vendo aqui, ó, Mafaria lá de Limoeiro, Patrícia, aqui é frio demais, muita umidade. Evelyn, lá de Santarém, no Pará. Então, a gente tem aqui participantes, pessoas de norte ao sul aí do nosso país, nosso Brasil, né? Ana Carolina, lá de São Paulo, Gabriela, lá de Torres, no Rio Grande do Sul. Fico feliz aí pela participação de vocês. César Moral, lá de Cupira, Giovanni, Caicó, Rio Grande do Norte, frio aqui, 30 graus à noite, misericórdia. Pior que é mesmo. O frio, o calor é uma coisa relativa, né, ao que a gente está vivenciando. Selenil, sou de Riacho das Almas, Pernambuco, o clima aqui está maravilhoso. Rael, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estou permitindo aqui todo mundo, tá? Hoje vai ter coisa boa, né? Quem estava no grupo, viu, acompanhou aí, né? Tem Renan da Funerária, ele também trabalha na parte de repórter policial. Então, ele colocou algumas fotos, colocou aí para vocês observarem a gravação lá em tempo real, praticamente, né? Assim que tinha terminado a entrevista, ele já botou para vocês visualizarem como é que ficou. Foi legal. Vou trazer material daquilo, de domínio público, uma vez que está presente aí nos sites, tá? Para a galera que está aí, Laudeceia, Shelly, lá no Instagram, a gente está no Meeting, tá? E o grupo está através do grupo do WhatsApp, tá aí no perfil do Instagram. Beleza? Eu acho que todo mundo já se acomodou, né? Então, deixa eu ver aqui, Josilene, permitir. Beleza. Então, é isso, pessoal. Vamos começar nosso material de hoje. Hoje tem coisa boa. Eu estou até bem feliz, sabe, por ter acontecido isso, não no dia da ocorrência, né, porque a gente fica cansado, né, trabalha muito, foi mais cedo, teve um duplo homicídio, depois um incêndio, aí depois desse homicídio debaixo
deu uma grande quantidade de chuva. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, mais ou menos, para vocês entenderem, tá? Para a galera que está no Instagram, a gente está ao vivo pelo Google Meet, tem um link para o grupo do WhatsApp aí na minha bio, e tem aqui também na descrição, tá? Então, só clicar aí, vocês vão conseguir entrar para a gente participar. Olha, sem mais demoras, né? A fotografia é algo importantíssimo para o mundo, né? Para várias áreas. Na perícia não poderia ser diferente. A gente tem nas fotografias o meio de prova de materializar, né? Veja que quando a gente vai para os locais de crime, nós temos 3 pilares principais, 3 coisas que a gente... Professor, abra a sua imagem. Não está me vendo bem, não? Talvez seja quando aparece aí para você, né, fiquei escondido em algum canto. Você tem que procurar minha janelinha aí e me fixar, então. Tá? Então, a gente tem 3 pilares, 3 pilares principais. A primeira é a materialidade. Então, a fotografia permite a materialidade, né? Gente, tem alguém que está com o microfone aberto também? Bom, para mim não aparece ninguém tremendo aqui, não. Às vezes aparece Ingrid, né? Estou vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o microfone de Ingrid, desativar o som. É isso aí. É bom mandar, né? Vou mandar agora, tira esse microfone aqui. Olha só. Então, é o seguinte. A gente tem 3 pilares principais dentro da perícia criminal. A gente tem a necessidade de fazer a materialização. A gente tem que determinar a dinâmica, né? E a gente tem que determinar a autoria. São os 3 pontos que, se a gente conseguisse fazer todos, seriam excelentes, excepcionais. Mas nem sempre a gente consegue ter a realização de todos eles. Mas o primeiro passo é a materialização, é conseguir registrar como todas as coisas estavam naquele momento que a gente chegou lá, tá? Então, a fotografia e os desenhos esquemáticos, eles vão favorecer demais. Imagina aquela época das antigas, que a pessoa tinha que fazer o desenho da área, daquele cômodo, por exemplo, daquela rua, né? Fazer o desenho da rua em perspectiva. O cara tem que ter uma noção muito grande para conseguir fazer com que os operadores de direito, tá? Os operadores de direito consigam entender a dinâmica, né? Entender o que você viu naquele local. Os operadores do direito, eles não vão... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eles não vão para o local, tá? Eles não vão para o local. Eles apenas vão pegar as informações de alguém que tenha fé de ofício, no caso, o perito, e, a partir daquilo, fazer o enquadramento jurídico dos fatos. Isso é o que acontece, tá? Então, antigamente era um problema. E hoje a gente vai, inclusive, ir para o Google Maps. E lá a gente vai para o Google Street. E a gente vai ver, inclusive, o mesmo local onde tudo aconteceu, certo? Para a gente pegar mais informações, para que vocês possam ficar mais sincronizados com todos os acontecimentos. Tá? Então, fica comigo aqui até o final, que vocês vão ver coisa boa hoje, principalmente para quem acompanhou a dinâmica do grupo, foi lá, abriu o grupo. Às vezes eu fico um pouco receoso, porque muitas vezes as informações que chegam no grupo são informações em horários não convenientes para algumas pessoas, né? Então, chega uma noite, chega tarde da noite, depois do horário expediente, chega de madrugada. Então, eu estou tentando chegar no meio termo com vocês, para que todo mundo que está no grupo possa aproveitar o máximo possível, tá? Então, vou abrir aqui o material para a gente, botar aqui, partilhar, deixa eu ver como é que fica aqui para vocês, né? Deixa eu ver como é que fica aqui, fica excelente, a gravação está correndo tranquilo, tá excelente aqui. Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre a parte aí, né, da fotografia forense, os desenhos esquemáticos. Eu tenho que sempre começar falando, mostrando aí o cronograma dos nossos encontros. São 10 encontros, né, nós estamos no 3º. Muito bom. Na semana que vem, para aquelas pessoas agoniadas, avexadas, apressadas, semana que vem nós não teremos nosso encontro, porque vai ser meu aniversário, tá? Então, vou dar uma folga aí para mim mesmo, certo? Então, mas nós vamos totalizar aí 10 encontros que estão marcados aí para vocês olharem.
todas as nossas lives, elas trabalham, né, elas possuem conteúdos sensíveis. Conteúdos sensíveis significa de, muitas vezes, extrema violência, tá? Que pessoas podem se sentir desconfortável em assisti-los. Então, por gentileza, né, para aquelas pessoas que são sensíveis, que não têm interesse, né, então não acompanhem esse tipo de material. Todas as lives, elas têm finalidade educacional, tem que deixar registrado aqui, fins educacionais, para a gente aprender. Infelizmente, a parte das ciências forenses trabalha com conteúdos sensíveis, então, sendo sensíveis, a gente já sabe, né, que algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis. Cada live gera um certificado gratuito para quem acompanhou a live, ficou aqui até o final. Eu vou falar no meio do caminho uma palavra-chave, e aí essa palavra-chave vai ter um formulário, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, vocês vão poder até noite, né, colocar lá a palavra-chave e receber um certificado. Giovana vai mandar um certificado para vocês individualmente aí, de 2 horas de duração, tá? Então, até meia-noite. Passou meia-noite, aí não dá, tá? Terminou o limite, terminou o prazo. Para aquelas pessoas que querem algo a mais ainda, tá bom, eu queria um slide que está mostrando aqui, eu queria um resumo com os slides e uma pequena explicação bem objetiva de tudo aquilo que tu falou sobre cada slide, porque as slides, às vezes, tem um esquema, tem uma foto, uma figura, mas não tem um texto. Eu queria ler novamente. Então, para quem quiser todo esse material, não precisa estar respondendo o certificado, né? Vai receber os slides, vai receber um resumo dessas aulas. É bem simples. Paga apenas R$19,90, vai receber estudinho amanhã sem nenhum problema. Inclusive, agora está gravando aqui, estou vendo que está excelente a qualidade. Estou gravando aqui pelo OBS, no meu notebook, tudo isso que a gente está falando aqui. Vou deixar disponível também, assim como tem o da aula 1 e da aula 2, tá? Para quem quiser e tiver, porventura, perdido. Então, dito isso, está aí vocês também no figurinha do certificado, no resumo, o nosso cronograma, para vocês se orientarem sobre tudo que está acontecendo, tá? Aqui tá, o que é que vocês vão receber aí, né? Hoje está os slides de hoje, e aí tem os resumos falando, mostrando um pouquinho sobre tudo que vocês vão ver. E agora vamos para a parte principal, né? Então, olha só, qual é o principal motivo que a gente vai ter, tá? E aí, já conversei com a galera, vi aqui que tem uma galera espalhada por vários estados do Brasil, isso é muito bom, tá? Vocês estão aí na casa de vocês, acompanhando, estou aqui, ó, tomando um cafezinho também, bebendo uma água, e falando para vocês que a parte importante de se ter boas fotografias é para que a gente tenha os registros e a materialidade de tudo que aconteceu naquele dia, seja para que a gente possa confirmar, né, reforçar os nossos argumentos, seja para que a gente possa descrever uma narrativa de forma mais fidedigna, né, seja para que a gente possa, inclusive, ver outros elementos, outras coisas que, porventura, no primeiro momento, devido àquela agitação, um monte de gente estava lá, a gente não conseguiu perceber enquanto perito, tá? Então, essas são as finalidades que a gente vai ter aí, inicialmente, das fotografias. Mas, veja, no final, a gente vai produzir um produto que se chama laudo perito. E aí, esse laudo, ele precisa, né? Ele precisa contar uma história para alguém. E quem é esse alguém? Primeiro, lá na delegacia que o delegado, junto com sua equipe, está montando um inquérito policial. Então, ele vai se embasar, no primeiro momento,